E aí, gente, todos bem? O tema da nossa videoaula de hoje é orações subordinadas adjetivas. Não chega a ser uma surpresa, não é mesmo? Eu na semana passada adiantei que a gente retomaria as orações, né? Esse estudo que vem nos acompanhando já há algum tempo, mas se serve de alento, né? Chegamos finalmente ao último tipo, né? E antes da gente falar efetivamente aí das subordinadas adjetivas, vamos retomar aí o nosso estudo do período composto, né? Começamos vendo a divisão do período composto entre período composto por coordenação ou subordinação, né? De acordo com a dependência ou independência das orações. Entramos no estudo do período composto por coordenação. Vimos as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não são introduzidas por conjunção. Depois vimos as orações coordenadas sindéticas, que são as introduzidas por conjunções, e vimos os subtipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A partir daí, chegamos no período composto por subordinação. Vimos que todos eles, né, todos os tipos de oração que compõem o período composto por subordinação, têm aí em torno a oração principal, a nossa famosa OP. Tanto as orações subordinadas substantivas giram em torno aí da principal, como as orações subordinadas adverbiais, como também serão as orações subordinadas adjetivas, que já já nós vamos falar sobre elas. Subordinadas substantivas, 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Adverbiais, 9 tipos: 6 com a letra C, 3 com letras diversas: causal, condicional, comparativa, concessiva, consecutiva, conformativa, proporcional, temporal e final. Mais algo aí para nos deixar mais animados para hoje: subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. 2 tipos apenas? Isso mesmo, 2 tipos apenas aí. Então aí a gente chega realmente nas subordinadas adjetivas, que são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Conversei também com vocês sobre isso na videoaula passada, que a gente estava estudando sobre o pronome relativo, e parecia um assunto fora do tempo, né? Mas por que estudar pronome relativo a essa altura do campeonato? Porque a gente não estudou lá no 6º ano, quando estudou a classe gramatical pronome? Justamente porque eles precisam estar assim bem, né, fresquinhos aí nas cabeças, porque eles introduzem as orações subordinadas adjetivas, né? E eu tenho certeza que isso não vai ser aí nenhum complicador, porque nós falamos bastante sobre eles, né? Então, para reconhecer o pronome relativo que na maior parte, né, das orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas pelo pronome relativo que, ele sempre pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Mas por que eu preciso saber pelo que ele pode ser substituído? Porque a gente vem das substantivas e das adverbiais. E lá também tinha o que, não era mesmo? Substantivo, então, 90%, que poucas eram as introduzidas pelo C. Só que aquele que das substantivas e das adverbiais era conjunção. Nas substantivas, conjunção integrante, né? Nas adverbiais variava. Mas o mesmo que podia ter várias classificações, nós vimos sobre isso, dependendo do contexto. E agora o que é pronome relativo? Então a gente precisa saber identificar quando o que é pronome relativo e quando o que é conjunção, porque a partir daí já vai direcionar o caminho, né, para classificar as orações. Por isso essa dica aí: quando ele é pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Olha aí, refiro-me a um aluno que é estudioso. Equivale a dizer o quê? Refiro-me ao aluno o qual estuda.
Então, a gente tem aí um pronome relativo, né? O que como um pronome relativo. Então, vamos lá. As adjetivas, elas são classificadas de acordo com sua capacidade de ampliar ou reduzir o sentido do nome a que se refere. E aí, elas podem ser classificadas em explicativas ou restritivas. Falamos primeiro sobre as explicativas. Acrescentam uma qualidade, né, ao antecedente, e são separadas da oração principal por vírgula. Pode ser retirada da frase sem que haja alteração do sentido da mesma. Falei coisas bem interessantes aí. Não foi uma simples definição. Preste atenção que eu falei que elas são separadas da oração principal por vírgulas. Eu não falei que na maior parte dos casos, 99%, não. São separadas, 100%. Já sinalizou o quê? Se tiver vírgula, explicativo. E ela pode ser retirada sem alteração de sentido. O que faz, né? A gente tira a explicativa, o que resta continua tendo um sentido. Por que isso? Porque é uma qualidade acessória, é uma explicação apenas. Vamos aí ver com um exemplo. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Vamos lá pensar como a gente sempre pensou no estudo do período composto. Verbos. Estava e deixou. Aí a gente tem um caso de intercalada. O que eu chamo de intercalada? A oração principal, ela está dividida e a subordinada está intercalada. E como eu vou saber isso? Primeiro, você prestando atenção na vírgula. Segundo, que a gente sabe que os verbos, eles têm que ficar. Se são 2, cada um em uma oração. Se são 3, cada um em uma oração. Se são 4, cada uma, não podem ficar juntos na mesma oração, senão aqui sobrar não vai ser oração e não vai ser período composto e por aí vai. Então, os verbos têm que cada um ficar numa oração. E aí é um jeito que a gente tem para dividir. Então, a gente tem de oração principal o exame final, e lá no final tem o restante dela. Deixou todos apreensivos. E a subordinada adjetiva explicativa, que estava muito difícil. Mais um exemplo. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Temos aí o e o surpreendeu de verbos, mais um caso de intercaladas explicativas. Muitas das restritivas também, as adjetivas gostam muito desse esquema de intercaladas. Principal, João surpreendeu a todos. Adjetiva explicativa, que é o mais calmo da turma. Ok? Então, temos aí as explicativas sempre entre vírgulas, ou aí separadas da principal por vírgula. É um grande adianto lembrar desse detalhe. Igual lá quando a gente estudava as substantivas, a gente pensava da positiva, que tinha os 2 pontos. É o mesmo caso aí. É um caso assim que você lembrar faz toda a diferença. Restritivas. Restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração principal por vírgula. Ou seja, elas são indispensáveis para a compreensão da frase. Enquanto as explicativas a gente podia tirar, não tinha prejuízo no sentido, a restritiva não pode. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Temos o são e o merecem, de verbo, ora e principal. As pessoas merecem ser punidas. E a adjetiva restritiva, que são racistas. Observem, intercaladas, como eu falei, né? A oração intercalada, como eu falei. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Principal, as pessoas costumam ser mais doentes, com o verbo, né? Costumam. E que não praticam esporte, a adjetiva restritiva. Ok? Uma é só pensar que a explicativa tem vírgula e pode ser retirada sem prejuízo de sentido. Restritiva não tem vírgula e não pode ser retirada, senão prejudica o sentido, né? As adjetivas também têm reduzidas, né? Assim como nós vimos lá nas substantivas e nas adverbiais, elas podem ser introduzidas, né? Podem ter verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio.
Vi a menina a chorar. É a forma reduzida, porque se fosse desenvolvida seria: vi a menina que chorava. E da mesma forma, como lá não tinha conjunção, aqui não tem o pronome relativo nas formas reduzidas. O artista, fumando nervosamente, ficou calado. Se fosse desenvolvida: o artista que fumava nervosamente ficou calado. Mais um exemplo: li 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro, se fosse desenvolvido. Observem que eu coloquei um exemplo em cada forma nominal. Vi a menina chorar é reduzida de infinitivo. Fumando nervosamente, reduzida de gerúndio. E li 4 livros aí censurados pelo governo brasileiro, reduzida de particípio. Então, o nosso estudo das subordinadas adjetivas ficou dessa forma aí. Explicativas separadas por vírgula, restritiva não tem vírgula. E lembrando que elas ainda podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou particípio. E assim a gente finalmente fecha, o nosso estudo do período composto, com as orações subordinadas substantivas, adverbiais e as adjetivas. Mas ainda iremos falar muito sobre esse assunto. E eu acho que a parte mais esperada é quando a gente se deparar com aquela questão, em que estarão todos os tipos possíveis, de período composto por coordenação, período composto por subordinação e toda essa leva aí de orações que a gente tem estudado, que a gente tem se debruçado sobre elas. Mas já deu tudo certo, A gente vai encerrar aí em grande estilo esse estudo, mas com a perspectiva de ainda exercitarmos muito, ok? Então fiquem bem, pessoal, continuem se cuidando. Em breve daremos continuidade. Até mais!